Muito boa noite. Imenso prazer encerrar essa noite de quinta aqui. Estava ontem em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, numa reunião interrompida por atividades variadas. Então, é bom estar aqui de novo, em São Paulo. Macaco Simão disse uma vez que paulista tira férias para estressar o Brasil. Gosto de voltar à cidade na qual eu moro há 30 anos. E o objetivo de hoje, o objetivo da intervenção de hoje, é falar de uma coisa curiosa, porque eu não sou tradutor, apesar de ter sido professor em faculdade de tradução por muitos anos, mas não sou um tradutor profissional. E vou tratar da área de cultura, e tentando reunir o que me pediram, tradução, cultura, ética, para tentar dar algumas luzes, não de um profissional como vocês, mas exatamente as luzes externas, dizendo algumas coisas que possam trazer algo especial para o trabalho dos senhores e das senhoras. Vivemos um momento atípico no Brasil, um momento de crise econômica que não é a mais forte da história deste país. Já tivemos inflações notavelmente maiores, mas nunca tivemos um tal grau de desilusão política e um tal grau de falta de crença na ética da coisa pública. Nunca antes, na história desse país, nós tivemos tantas dificuldades em pensar a coisa pública. Esse é um momento complicado. Essa é a cena que eu vi ontem. Esta é a cena de prédios que são patrimônio histórico da humanidade, pegando fogo por culpa ainda indeterminada, ao mesmo momento em que as pessoas começaram a perder a crença no diálogo dos dois lados, perder a crença no diálogo, o que é sempre problemático. Para um historiador, os riscos da perda da crença no diálogo são gravíssimos. Hoje eu sempre aponto um exemplo no mundo de um país onde o diálogo morreu por completo. Esse país se chama Síria e é um risco permanente. Lá ninguém mais dialoga com ninguém e o resultado é uma população se atirando ao mar para tentar fugir deste inferno. Bem, vivemos um momento de certa instabilidade política. Não sabemos quem nos governará no final deste ano, nem no ano que vem. Vivemos um momento em que a crise econômica começava a passar, mas graças à nova crise política, ela vai ser nossa convidada por algum tempo. E um momento de crise é um momento que separa os amadores de profissionais. Todos podem dirigir numa estrada fácil e asfaltada. Poucos podem dirigir numa estrada difícil. Chegou o momento exatamente de pensar o nosso pessimismo. Nós, brasileiros, normalmente éramos muito otimistas, talvez até um pouco bobinhos, comparado com países europeus. Sorríamos por qualquer coisa. Estamos num momento atípico de pessimismo. Apesar de fazermos muitas piadas em WhatsApp, nós temos um momento atípico de pessimismo. E agora eu vou testar a idade das senhoras e dos senhores. Não precisam se identificar. As pessoas que lembram dessa personagem, a hiena, as pessoas que lembram do mote dessa personagem, do moto, ó vida, ó céus, ó azar, sabem que essa hiena é, ironicamente, já que as hienas a gente diz que elas riem sem parar, era uma hiena depressiva, melancólica. E sabem que os pessimistas quase sempre têm razão. Os pessimistas profetizam coisas que acontecem. E nesse desenho em particular, essa hiena pessimista profetizava que as coisas dariam errado e geralmente
elas davam errado. Logo, é importante para o planejamento da vida pessoal e profissional ter um pessimista na equipe, porque ele vai lembrar dos riscos do excesso de esperança. Ele vai lembrar que se vocês pretendem traduzir para o português uma poesia épica de 10 volumes, talvez a tarefa seja excessiva. O pessimista, que geralmente está no departamento financeiro das escolas, é aquele que é preso à planilha Excel e jamais vai pensar muito fora deste quadrado. Então, é importante que vocês tenham um pessimista na equipe, mas no máximo um, que é o que uma família e uma empresa toleram de pessimismo. No máximo, um pessimista. Para planejar a vida, vocês precisam de um pessimista. Mas eu vou fazer uma crítica ao pessimismo. A crítica está na imagem seguinte. Vemos aqui a hiena provavelmente anunciando: o continente está distante, a insolação é certa, há tubarões, a vela é ridícula e este remo vai nos fazer andar em círculos. Em tudo isso ele tem razão. Mas vejam, ó senhoras e ó senhores, ele não está fazendo, agora, vamos ver como vão traduzir isso, ele não está fazendo sêmen algum. Para dizer uma coisa elegante para essa plateia. Não sei como se traduz isso, desculpe. Não sei. Talvez tenha que dizer... Bem, não está fazendo nada. Quem está fazendo é o leão, que era otimista. Há riscos, há problemas, mas ele está trabalhando. Para trabalhar, para vencer, para crescer, eu preciso ser otimista, obsessivamente otimista. Nenhum de nós aqui, aqueles que são, teríamos casado se fôssemos pessimistas. As estatísticas contrariam os nossos desejos e sentimentos. Casamento é um submarino, pode flutuar, mas seu destino é afundar. Ele foi feito para isso. Bem, logo, se eu casei é porque eu superei as estatísticas e a dinâmica interna do casamento. E se eu tive filhos, é porque esse meu otimismo é doentio. Não há pior investimento no planeta Terra do que filhos. Caríssimos, demandam atenção constante, retribuem pouco ou nada. Em algum momento dizem: eu te odeio. E ao final nos colocam num asilo. Isso é. E mesmo assim, se não fosse o otimismo doentio de nossos pais, não estaríamos aqui. Nós existimos porque pessoas se amaram e acreditaram. Só otimistas trabalham. Só otimistas levam projetos adiante. Só otimistas são capazes de sair à rua e dia após dia tentarem novamente refazer as fraturas de uma nação dilacerada, o enfrentamento dos problemas da lei, como lembra o Hamlet no seu monólogo, a lentidão do mundo, a violência e todas as outras questões para que a vida continue. A incerteza que nos marca nesse momento é enorme. Eu não posso dizer nada sobre o futuro, porém farei uma possibilidade. De forma metafórica, apesar de imprevisível, o futuro tem uma chave na mão. Essa chave se chama preparo. Eu não sei o que ocorrerá na área de tradução e interpretação nos próximos 10 anos. Ninguém sabe. Porém, os mais bem preparados estarão melhores. Eu não comecei minha carreira, minha primeira graduação muito cedo, pensando: vou estudar porque um dia
serei convidado para falar a vocês. Estar aqui não foi um plano quando eu tinha 16 anos, mas eu estou aqui porque estudei. Estou aqui porque fui depois para uma graduação e uma pós-graduação. Estou aqui porque enfrentei cursos, estágios e vida no exterior e eu não sabia onde, nem aonde. Mas eu sabia que quanto mais bem preparado eu estivesse, eu estaria melhor. A crise veio para todos. Alguns melhoraram, outros permaneceram no mesmo ponto e outros fracassaram. A diferença está no preparo. Admiro muitíssimo a cultura judaica e digo isso a todos meus amigos judeus. Uma cultura que determina que um homem é adulto quando lê para a comunidade seu bar mitzvah. Um homem é adulto quando é alfabetizado. Não é à toa que foi o primeiro povo a superar o analfabetismo na história. Uma cultura que considera que há povos e governos preconceituosos, em algum momento algum governo ensandecido pode expulsá-los e eles vão para outro país, sem nada além do preparo mental. E em pouco tempo aquela comunidade floresce de novo, porque o que você tiver no cérebro é seu para sempre. E é seu sempre. O que você tiver no banco ou no cartório é seu por algum tempo. Preparo é tudo, cérebro é tudo, intelecto é tudo. Quanto mais eu tiver esse preparo, mais essa crise vai se transformar num desafio, usando essa ideia de tempo linear, de passado, presente e futuro, que Santo Agostinho tanto tratou no capítulo 11 das Confissões, que essa perspectiva, o futuro é incerto. Porém, vamos substituir as 3 palavras por passado como experiência. O que cada uma e cada um de vocês trouxe até essa noite aqui no Centro Rebouças. Presente a ação de estar essa noite aqui, dialogando comigo mesmo que só eu esteja falando. Mas há um diálogo. Há um diálogo que cada um e cada uma está recebendo, concordando, discordando das coisas que eu digo. E por fim, o que for decidido a partir desse encontro e de tudo que for tratado aqui, vai se constituir em estratégia, ou seja, uma preparação para o futuro. Nesse momento está sendo gestado o amanhã. Ao final dessa noite, eu já serei experiência, o coquetel seguinte será ação e o ciclo recomeça. Onde eu estarei o ano que vem, 2018? Onde eu estarei em 2027? E isso é fundamental para eu definir esse momento. E é fundamental que vocês saibam que o que nos faz ir para frente chama-se erro. Eu hoje dou aula melhor do que eu dava há 20 anos, ou há 30, porque eu, Leandro, errei bastante. Tento apenas não errar no mesmo ponto 2 vezes. Eu, Leandro, errei e a cada erro estabeleci uma nova estratégia. Vocês conhecem o ditado mais comum e linear, que se chama errar é humano. Mas vamos aprofundar essa ideia. A primeira empresa do mundo chamou-se Éden Limitada. E seu chefe contratou 2 pessoas dali, sem seleção externa. Fez uma semana de compliance e disse: só tem uma regra nessa empresa: não pode comer dessa fruta. Está sob estudo, é transgênico, nós estamos tentando algumas coisas com essas frutas, só essa, o resto tudo pode, tudo pode. Os 2 funcionários foram direto na árvore, comeram, foram demitidos por justa causa, foram para o mundo, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. A primeira família do mundo, a mais perfeita, a mais próxima de Deus, tem 2 infratores, um assassino e um cadáver. Pensem. A família que não tinha sogra. A
A família que tinha tudo para dar certo, gente. A família que não tinha Natal para decidir onde passar. A família que não tinha almoço de domingo, tinha tudo para prosperar. Esta família resultou em 75% de fracasso e 1 morto. Errar é humano. Esses são os nossos pais fundadores. Errar é humano. Todos erraremos. Qual é a diferença entre a pessoa de sucesso e a que está destinada a ser um fracasso? É quanto cada um de nós aprende do erro. Da aula mal dada, do texto traduzido errado, da atitude politicamente errada, de um surto. A partir disto, eu aprendo. E a partir disso, eu mudo a existência. Ser sábio não é ser perfeito. Perfeito, do latim perfectum, feito até o fim. Ninguém é perfeito até a morte. Eu sou perfectível. Eu sou passivo de ser transformado até o último dia da minha existência. Eu estou aprendendo permanentemente. E para isso eu tenho que sair do maior inimigo de todo profissional, que é a zona de conforto. A zona de conforto é aquilo que diz, está bom. A zona de conforto me passa a ideia errada de que não precisa mais. Ela vai aumentando com o tempo. Até eu diria que nós homens, como gênero agora especificamente, somos mais inclinados à zona de conforto do que as mulheres. Com uma televisão, com um sofá, com comida e com controle remoto, estamos perfeitamente satisfeitos. Completamos bodas de ouro se essas condições estiverem dadas. As mulheres mais exigentes querem conversa, afeto e até dança. Os homens estão satisfeitos com comida e televisão. São, do ponto de vista da escala biológica, seres menos, porque se satisfazem com menos. Os casamentos fracassam inicialmente porque são bons. Porque quando você casa, você se esforça, você tenta, você cuida de tudo, da higiene pessoal à roupa de baixo. Você evita grosserias, declara seu amor. Com o tempo vai ficando bom e você vai se acostumando na zona de conforto. Então a roupa de baixo vai sendo substituída por roupas menos exigentes. Aquela lingerie que as mulheres usavam, maravilhosa, de sedas e rendas, vai substituída pela calcinha bege de algodão, lavada no box dezenas de vezes, à vista do usuário, não? E lá de pendurada. Os homens vão usando abrigo, é um sinal vermelho, e quando saem de casa já de abrigo, é um sinal claro que há algo muito errado acontecendo. Finalmente, passamos a beijar a esposa na testa, sinal de que o erotismo começou a declinar. Finalmente, chamamos a esposa de mãe, que é outro sinal evidente de que já não há mais nada sob aquelas cinzas, já que ninguém deita com a mãe desde Édipo, pelo menos. E por fim, ó senhoras e ó senhores, chega o dia fatal. O dia que o casamento atingiu sua zona de conforto mais notável. É o dia que o casal passa a usar croque. Acabou. Bem, acho que croque é croque em inglês, né? Zona de conforto é aquilo que me diz, para que sair de onde está bom? Essa escola está funcionando. Eu tenho feito regularmente textos, a editora gosta de mim, o que eu sei de inglês ou de outra língua já está suficiente. Para que sair dessa zona? Porque no momento que você decide não crescer mais, por um princípio físico, você começa a diminuir.
No momento que você não se expande, você encolhe. No momento que você não acrescenta, você perde. No momento que você diz basta, a ladeira se abre à sua frente. A única chance de eu ser alguém permanentemente desafiado por mim mesmo, a única chance de dar certo esse desafio é a possibilidade de eu entender a formação permanente, em tudo, em absolutamente tudo. Que a proteção de uma zona de conforto funciona como a casca do ovo, que se até o 21º dia, até a 3ª semana, o pinto romper, ele morre. Se ele não romper no 21º dia, ele morre. O que me protege, me acalma. Usando a expressão de um ex-colega meu da Unicamp, falecido professor Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola. A pérola é a resposta da ostra ao incômodo. Dei muita aula para alunos em colégios de elite, ricos, bonitos, bem formados, com tudo, que não deram em nada. São pessoas que eu passei a dizer que têm um brilhante futuro pelas costas. Tinham tudo, menos a vontade. E ter todas as condições, por vezes, tira a vontade. Primeiro esforço de todo tradutor, intérprete, é a formação e atualização permanente. Quando me ensinaram a ser professor na licenciatura, deram-me importantes itens profissionais. Aprendi a passar provas em mimeógrafos. Aprendi a usar retroprojetor. Aprendi a usar aparelhos que hoje não têm a menor existência. Hoje sou desafiado pela distinção entre um cabo HDMI ou USB. Como eu tenho mais de 50, é sempre uma dúvida diante dos cabos. Eu tento, eu vou metendo para ver se entra. Quando eu vejo, não é essa a saída. Eu tenho que me atualizar em todos os campos. Por 2 motivos, tanto a técnica quanto a língua em si são elementos vivos, dinâmicos. Passou-se o tempo em que bastava ou era suficiente que eu fizesse um curso e entrasse no mercado profissional. A geração do meu pai, formado em Direito na década de 50, em Porto Alegre, na Universidade Federal, quando meu pai fechou o escritório, 52 anos depois, ele nunca fez um outro curso além daquele. Isto não existe mais. Isso passou. Não é possível mais, porque língua pertence ao universo da cultura, e cultura é, por natureza, mutante. Cultura se transforma permanentemente. E quando eu tenho que colocar em contato 2 culturas através da ponte de 2 línguas, a língua de partida, a língua 1 e a língua de chegada, eu vou ter que colocar em contato 2 culturas. A minha, ou a que eu estou traduzindo, e a do outro. Eu vou dar um pequeno exemplo na área que eu mais trabalho, que é o Renascimento, e especialmente a obra do grande William Shakespeare. Quando Hamlet está fingindo loucura como parte da sua estratégia, o rei Cláudio, seu tio e padrasto, envia o cortesão Polônio para que indague de Hamlet algumas coisas e saiba sobre a loucura de Hamlet, já que, como diz Cláudio, a loucura dos grandes deve ser vigiada. Polônio, astuto, membro da corte, homem que se veste com apuro e que tenta empurrar para Hamlet sua filha como parte da sua estratégia política, vê que Hamlet lê, pergunta a ele: o que você lê, meu senhor? E ele diz: palavras, palavras, palavras. Mas eu quero me deter nesse trecho. Quando Polônio pergunta se ele o conhece, e Hamlet usa a expressão: claro, eu o conheço. O senhor é um fishmonger, o senhor é um peixeiro.
Veja, aqui começam os nossos problemas. Em primeiro lugar, porque essa palavra quer dizer o que vem de peixes, obviamente. Mas essa palavra também é gíria no século XVI para o agenciador de prostituição, em língua contemporânea jurídica, proxeneta, em língua de rua, cafetão. Ele está dizendo que Polônia é um cafetão, é um proxeneta, porque está tentando empurrar sua própria filha Ofélia para utilizá-la no jogo político. O senhor é um agenciador de mulheres. Ele também está usando a gíria elisabetana, que vai insinuar a relação entre peixe e o feminino, especialmente entre prostituição e cheiro de peixe, já que em Londres as duas ruas ficavam próximas, tanto a rua de venda de peixes quanto a da prostituição, próximas ao teatro, onde essa peça já era encenada. Mas ele também está dizendo que, apesar de parecer um homem elegante de corte, apesar de usar roupas de um cortesão, ele é podre por dentro, como um peixe estragado. Bem, e aí eu pergunto a essa plateia de especialistas, como eu traduzo essa palavra? Qual é a palavra em português que contém todos esses significados? Nenhuma. Quando eu estou fazendo, como pede meu ex-professor Bloom, quando eu estou fazendo uma tradução literária, eu posso fazer uma nota. Nota do tradutor, 10 páginas de reflexão. Mas Shakespeare é teatro. Ainda que Bloom ache que Shakespeare deva ser lido e não interpretado, Shakespeare é teatro. Significando que eu tenho que achar uma palavra. E a escolha é sempre limitada. Porque um ouvinte do século XVI tinha tudo isso em mente no seu teatro. Um ouvinte do século XX, mesmo nativo na língua inglesa, não tem mais isso. Eu assisti no Festival de Avignon, que eu frequento, sobre Shakespeare traduzido para o inglês. Eu nunca tinha ouvido Shakespeare traduzido para o inglês, ou seja, traduzido para a língua da rua, traduzido para as pessoas comuns, desde as questões simples sobre a mudança entre o você e o vós, entre o século XVI e o nosso, até as próprias palavras. Então, todas as questões envolvidas em tradução envolvem escolhas complexas, escolhas difíceis, e para tomá-las de forma adequada e apurada, eu preciso necessariamente ter formação cultural. Tudo que eu refleti aqui implica formação cultural. Ora, entre línguas? Não. Eu vou dar exemplos brasileiros. Em 1945, derrubado o ditador Getúlio Vargas, concorrem à eleição presidencial vários candidatos, mas vamos nos fixar ao candidato da oposição, Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes faz campanhas, o brigadeiro Eduardo Gomes faz um último discurso no Rio de Janeiro, numa eleição que parecia favorecê-lo contra o austero general Marechal Eurico Gaspar Dutra. E ele faz um discurso e diz que não queria o voto dessa malta de desocupados que apoiava Getúlio Vargas. Naquela época, essa palavra se usava em discursos, hoje não se usa. As pessoas foram ao dicionário procurar, e seu inimigo político viu que malta é coletivo em português de ladrões, de gente sem trabalho, mas também é coletivo de operários. E botaram nos jornais que o candidato Eduardo Gomes não queria o voto dos pobres. Foi uma tradução de má fé, foi uma tradução política. E os jornais incorporaram a ideia, não quer o nosso voto, Eduardo Gomes perdeu a eleição para Dutra. Dentro de uma mesma língua temos níveis e degraus de compreensão. Vamos dar um exemplo contemporâneo. Vamos para o debate Dilma-Aécio.
Em determinado momento, Aécio disse em resposta a uma frase de Dilma: não seja leviana. A palavra leviano quer dizer uma afirmação sem base, uma afirmação sem fundamento. Mas no Nordeste é palavra usual para prostituta, mulher de vida fácil, usando uma expressão que não vai ter tradução, mulher suadeira no interior do Nordeste. Pronto. Tanto o staff do partido situacionista como outras pessoas disseram: Aécio acusou e maltratou as mulheres. Aécio é contrário às mulheres. Disse que as mulheres são prostitutas. E foi essa a versão que se espalhou. Nos dois casos que eu utilizei em política, são casos de tradução intralingual de má fé. De má fé. Mas nem sempre é assim. Por vezes é a barreira cultural. Quando os dois primeiros náufragos espanhóis caíram em Cozumel, na costa da península mexicana de Yucatán, dois espanhóis, um deles que no futuro acompanharia Cortés na sua jornada de conquista do México, ficaram ali e perguntaram em espanhol aos nativos maia, no caso maia quiché, como se chama esse lugar? Qual é o nome dessa terra que nós estamos? Perguntaram em espanhol, língua que os maias dominavam fracamente naquela ocasião. Os maias responderam Maquincatán. Eles ouviram Yucatán. Maquincatán em maia quer dizer eu não entendi. Eu não compreendi o que você está dizendo. Óbvio. Não tenho a menor ideia do que você está dizendo. Não há tecla SAP no século XVI. Então eu respondo Maquincatán. E eles anotaram. O lugar se chama Yucatán. Os indígenas chamam esse lugar Yucatán. E até hoje, Yucatán. Chama-se assim. Essa versão correu idêntica para a palavra canguru. Mas é falsa a versão. Canguru não quer dizer eu não entendi, quer dizer canguru mesmo. Quer dizer o animal canguru, que o capitão Cook teria perguntado, mas essa é uma versão falsa. Mas é bonitinha, vale a pena mantê-la. Essa aqui é verdadeira. Aqui nós temos o choque básico de tradução. Não tenho a menor ideia do que você esteja falando. A isso, você sabe melhor que eu, chamamos entropia. Entre uma língua e outra, dois sistemas de significados culturais, e toda tradução implica entropia. Entropia implica perda de energia entre um sistema e outro, troca de calor com perda de energia. Entropia implica que nunca na outra língua o termo, mesmo a palavra exata, terá significado idêntico. Meus professores em Paris diziam em sala de aula a palavra merde. Lá não era palavrão. Eu tenho a palavra similar em português, com o mesmo número de letras, com o mesmo número de consoantes e vogais, mas impronunciável em ambientes escolares. E eu posso traduzir. Então, como eu traduzo, vai significar não exatamente a transposição de uma palavra para outra, mas a compreensão de duas culturas. O primeiro campo, uma palavra para outra, em breve será substituído totalmente por programas de tradução. Se já não está, em breve será substituído. O segundo campo da interpretação cultural, falta muito para nós termos máquinas que pensem e pensem a subjetividade. Acabei de dar 2 palestras na Holanda e fiquei admirado, como sempre, do padrão alto, médio dos holandeses para o inglês. Parece que os holandeses atingiram sucesso em ensinar inglês, ao contrário de nós no Brasil. E contei antes
meu espanto no táxi, quando aconteceu um desencontro no táxi. Ao entrar no táxi, eu expliquei, eu lhe esperava do outro lado, e o taxista olhou para mim e disse, serendipity. E eu disse, não, serendipity no táxi não dá, né? Não dá, é demais, né? Fiquei com raiva, voltei cabisbaixo para o Brasil. Entropia, gente, entropia é inevitável. Não existe tradução perfeita por dois motivos. Duas culturas são comunicáveis, mas não são identificáveis. Mas segundo, as traduções envelhecem. As traduções envelhecem. Basta pegar um Shakespeare de Carlos Nascimento, feito há 70 anos, um Shakespeare de Bárbara Eliodora, feito mais recentemente, um Shakespeare traduzido por Milor. Não existe transposição integral de um código a outro, porque não existe transposição cultural integral de um código a outro. Mas quanto mais eu conhecer cultura, quanto mais eu dominar comportamento, quanto mais eu souber das fontes do que eu estou fazendo, menor a entropia. Ou seja, a objetividade absoluta não existe, mas eu posso ver com clareza a distinção entre uma boa e uma má tradução. Não existir a imperfeição não quer dizer que eu devo aceitar qualquer coisa. Não existir o paraíso não deve me conformar com o inferno. Toda tradução será sempre falha e limitada. Porque a própria comunicação humana é falha e limitada dentro da mesma língua. O que eu digo é compreendido pelo outro de forma completamente distinta da minha intenção de emissor da mensagem. Bem, o que diminui a entropia? O óbvio, conhecimento das línguas, mas o menos óbvio, o mais importante, conhecimento das culturas. O que diminui a entropia é a capacidade de entrar na cabeça de um falante e entender o que ele entende naquela expressão. E quando eu consigo fazer isso, eu não apenas evito os erros óbvios, mas eu consigo traduzir de uma forma importante significados insignificantes. Vejam um exemplo antigo. Na década de 80, um grande tradutor do grego no Brasil, Mário da Gama Cury, traduziu a comédia grega de Aristófanes, traduziu essa comédia que ele colocou o título A Greve do Sexo, original Lisístrata, e ele traduziu uma piada em que as mulheres colocam barbas postiças, barbas falsas, para irem à assembleia, exclusiva para homens, e uma comenta com a outra: você parece um cita. Cita é o povo do norte da Grécia, bárbaro, que usava barba, e era o modelo de bárbaro, homem de barba, um pouco tosco. O tradutor optou em 1987 pela seguinte tradução que eu ainda tenho: você parece um metalúrgico do PT. Importante dizer para os jovens que naquela ocasião, o PT era um partido de esquerda e sua aparência, em geral, era de metalúrgico barbado. Os jovens não lembram disso, mas confiem no tio, houve um período que isso era verdade. Qual é o problema de eu fazer isso? O mesmo de todo santo que tenta traduzir o apanhador nos campos de centeio. Todo ser santo. Porque está tão tomado de gírias. E as gírias são a parte que mais envelhece na língua, que as piadas perdem sentido. É um livro tão amaldiçoado para traduzir, que o assassino de John Lennon estava com esse livro na mão quando matou John Lennon. É a maldição do apanhador nos campos de centeio. Bom, quem consegue traduzir então Finnegan's Wake? Eu tenho medo de quem consegue traduzir. Eu acho que é gente muito estranha.
Quem entende já é perigoso. Quem traduz, então, é muito perigoso. Ora, eu vou contar uma breve experiência. Eu vou à Ásia com muita frequência. Uma breve experiência de ser traduzido de uma aula em inglês para o português, para o japonês, desculpe. Reuniu-se um corpo de professores da Universidade de Sofia, no Japão, e eu comecei a minha fala, que seria sobre as viagens entre Japão e Brasil, dizendo muito boa noite, e a tradutora começou. Não falo nada em japonês, ela falou uns 10 minutos. Eu pensei na diferença entre línguas sintéticas e analíticas, mas, como dizem meus alunos, fiquei na minha. Tudo que eu falava, ela traduzia por muito tempo. Mas o mais impressionante, ao final, eu agradeci, me inclinei e disse muito obrigado. E ela falou por 20 minutos. Aí eu fui procurá-la. Eu disse, olha, eu não falo nada de japonês, mas parece que a palavra é arigato. Parece. Me disseram que arigato means obrigado. Como é possível você falar 20 minutos arigato? Como é possível? E ela, muito educada, como 100% dos japoneses que eu encontrei na minha vida no Japão, muito educada, me disse, professor, eu estava corrigindo sua grosseria. E ela disse, o senhor não pode dizer obrigado, tem que dizer, excelentíssimo senhor, magnífico reitor da Universidade de Sofia, muito obrigado. Caro chefe de departamento de História da Universidade de Sofia, muito obrigado. Caros representantes dos alunos, estimados pais, queridos funcionários, e há um pronome para cada um em japonês. Eu não sou carioca, eu não disse valeu galera, eu não cheguei ao final uma coisa dessas, né? Bem, o que significa isso? Ao corrigir minha grosseria, ela introduziu na minha fala uma etiqueta que eu desconhecia, ou seja, ela traduziu além do que deveria, ela interpretou além do que deveria. Mas, se eu soubesse, tivesse algum conhecimento de japonês, eu teria usado isso. Vocês sabem que isso é exatamente quando o primeiro grande tradutor de Shakespeare no Brasil introduziu a palavra vã no diálogo shakespeariano. Há mais mistérios entre o céu e a terra. Posso imaginar a vossa vã filosofia. Esse vã não existe no original. Mas ficou tão bem que outros tradutores mantiveram. Criamos um caco. E aquela pergunta que os alunos me fazem, por que eu digo William Shakespeare e não Guilherme sacode a lança? William Shakespeare. Por que eu digo William Shakespeare? Por que nós dizemos Rainha Elizabeth e não como em espanhol Isabel e seu filho Carlos? Porque também a maneira de eu me apropriar das palavras da outra língua é cultural. Exemplo, em 1912 um navio britânico a caminho dos Estados Unidos naufragou em abril. Os jornais brasileiros publicaram e toda a elite brasileira disse: afundou o Titanic. Essa pronúncia existe até hoje. Ora, é um navio britânico. Não há nenhum motivo para chamar um navio inglês de Titanic. Ou eu digo em inglês ou eu digo em português. Por que é que eu opto por pronunciar de forma francófona? Porque toda a elite brasileira falava francês. Éramos todos francófonos. E o navio era Titanic. Ninguém, praticamente, a não ser que tenha idade ou um motivo exótico, mais fala francês. Mas a pronúncia continua Titanic. Apenas em 2 países do mundo, França e Brasil. Em Portugal é Titânico, na Inglaterra é Titanic. Nunca nós mudamos a pronúncia. Querem um exemplo de como isso muda?
Um aluno meu bastante fluente em inglês, mas como todos os jovens, desconhecedor da língua de Molière, foi à França e me mandou uma mensagem de WhatsApp. Estou adorando o Lion. E eu pensei comigo, onde é Lion? C'est Lyon. Lyon. Então eu respondi ele, aproveite e desça de carro até Nice, que é uma praia que fica ali embaixo. O que aconteceu, gente? O que aconteceu entre 1912 e 2017 foi uma transformação. O francês tornou-se exótico, o inglês tornou-se dominante. O francês saiu até do exame do corpo diplomático. O inglês é hoje a língua universal. Na década de 80 se dizia que graças ao modelo Toyota o japonês dominaria. Depois me disseram, não, com o Mercosul será o espanhol. Nos anos 90, com a ascensão da China, disseram, é o mandarim que dominará o planeta. Podem confiar, é o inglês. E vai continuar sendo o inglês. Eu estudo mandarim há 11 anos, ele nunca vai dominar o planeta. Ele nunca vai dominar o planeta. É uma língua linda, mas nunca vai dominar o planeta. Ela não domina nem toda a China, né? Porque tem o cantonês embaixo. Toda vez que eu sou traduzido, toda vez que eu tenho uma experiência de tradução, eu percebo que o essencial disso é a percepção cultural. Com tudo isso, eu estou dizendo que a cultura, o conjunto de palavras, conceitos, atitudes, gestos, referências, que me fazem compreender o mundo e expressar minhas reações a ele. A cultura começa com a gestualidade. Brasileiros tocam muito uns nos outros. Nós nos abraçamos, nos beijamos. Nós tiramos objetos imaginários do ombro das pessoas. Tem pessoas que conversam limpando o ombro das outras pessoas. Nós nos aproximamos muito para falar, o que causa constrangimento no mundo acima do trópico de Câncer. Causa um certo constrangimento. Temos uma intimidade terrível e imediata que causa problemas a pessoas como alemães ou norte-americanos em geral. Nós, brasileiros, temos uma corporalidade. Isso faz parte da cultura. Tem uma série de explicações para isso. A maneira de utilizar as mãos varia entre italianos e alemães. E na Itália varia entre sicilianos e pessoas de Veneza. Ou seja, a cultura inclui tudo isso, gostos, hábitos, capacidade de interpretar. Com um grupo de americanos em Macau, estávamos com um chinês apresentando, um chinês que falava cantonês, e um americano perguntou qual portão nós iríamos, e o chinês, num inglês horrível, incompreensível, disse que era Gate 15. Um americano não tem a menor ideia do que vem a ser Gate 15. Eu, brasileiro, entendi imediatamente. Não. Mas percebendo que os americanos não entenderam algo tão claro como Gate 15, ele fez com as mãos. 5 mais 5, 4, 5 more 5, Gate 15. E aí o debate no meu grupo era, ele não sabe matemática ou inglês. Então eu dei uma interferência brasileira. Olha, no Brasil, gente, a fala erra, mas as mãos acertam. Quando alguém diz na rua, dobre as esquerdas e faz para a direita, você deve seguir a mão e não a fala. E era correto. Era correto. Ora, americanos têm um hábito forte. Eles acreditam no que é dito. Eles acreditam nas coisas ditas. Quando se diz a festa é às 9, eles tendem a acreditar que a festa será às 9. É um hábito americano dos mais curiosos. Eu, brasileiro, sei que entre a fala e a ação
vai um imenso hiato, que é próprio da língua. A cultura contém gestos e olhos. Acontece que entre uma cultura e outra não se vê a mesma coisa, e não se toca da mesma forma, não se pensa da mesma forma. Estudos recentes demonstram que a maneira de ver um quadro depende da maneira com a qual você foi alfabetizado. Pessoas alfabetizadas em alfabetos e línguas latinos veem um quadro de cima para baixo, da direita para a esquerda. Pessoas alfabetizadas em línguas semitas, árabe, hebraico, amhárico, leem da esquerda o quadro para a direita. Pessoas que escrevem em colunas veem o quadro de cima para baixo, porque o cérebro percorre esse caminho e treina a ver as coisas dessa forma. O olhar não é idêntico, o corpo não é idêntico. E as pessoas que têm aquilo que os franceses um dia me ensinaram, que é o passeur, é o ser que consegue comunicar duas línguas e duas culturas. O passeur seria uma ponte. Essas pessoas têm uma extrema habilidade para fazer isso. Porque cada um de nós se aproxima da realidade com um código, como diz na famosa história dos cegos e do elefante. O cego que pega na tromba diz: o elefante é uma grossa mangueira. O cego que pega no abdômen diz: não, é uma parede muito forte. Aquele que pega na cauda diz: não, é uma corda. Todos estão corretos. E este é o problema da cultura. Todas as afirmações culturais estão corretas e têm significado no interior da cultura. O tradutor é aquele ser extraordinário que vai olhar para esses cegos e ver elefante. E dizer para um cego: é uma corda. Mas o outro está vendo uma parede. E as duas coisas, quando eu disser elefante, tem que estar contidas na tradução. É muito complicado. Pressupõe uma sensibilidade, uma cultura, uma memória e uma habilidade extraordinárias. Tradução é a transposição de sentidos. Essa é a parte que se aprende em alguns anos. Mas tradução é a transposição de culturas. Essa é uma parte que leva a vida inteira. A vida inteira. E quanto mais eu conhecer, mais eu entenderei e serei bom tradutor. Língua sempre envolve significado e significante, algo que se aprende em linguística básica, porém algo que a gente leva a vida inteira decifrando, a vida inteira, significado e significante. Porque há pessoas que não fazem essa separação na própria língua e fundem os dois. São as pessoas incapazes de abstrair significado de significante. A cultura formal é a mais fácil de ser encarada. A cultura formal é a cultura de dados. É quando eu entendo, por exemplo, o que uma pessoa entende quando diz algo. É o que eu entendo, por exemplo, sobre dados de um país. Certa feita, uma amiga, muito melhor em inglês do que eu, corrigiu a pronúncia do carro que eu tinha então e me disse que eu havia adquirido um Tucson, não uma Tucson, que este C não se pronunciava, por algum motivo que só os indígenas do Novo México dominavam. Ela tinha razão. Essa é a parte da cultura formal. Essa é a parte em que eu aprendo coisas. Essa é a parte que eu descubro coisas que a gente chamaria de memória, e muito importante. A parte complicada do mundo é a cultura em geral. É aquela que distingue o fato de que todos aqui que estão me ouvindo e um dia estudaram no exterior como eu, sabem que o que se aprende na sala de aula você compreende. Que a aula de um professor formal em Paris ou em Oxford, você anota, se sente bem, fica feliz pelo seu domínio linguístico. Aí você vai para o bar com os colegas e de novo não entende sêmen algum. Que isso leva um tempo enorme para você compreender a língua do bar.
A língua rápida, não apenas pelas gírias, não apenas pelas referências à cultura pop, mas porque a língua do bar é a língua viva. Aquela é o berçário da língua. A língua da sala de aula é o necrotério da língua. Aquele é fácil de captar, porque ele se apresenta como osso, preenchido com os músculos corretos. Tudo é um exercício. Minha primeira aula de História da Arte na França, a professora disse que nós trataríamos de Givenchy, e eu perguntei à minha colega, o que é Givenchy? Ela me olhou com aquela cara, sabe? Os bárbaros brasileiros, que povo tosco. E a professora escreveu no quadro, Da Vinci. Givenchy significa que Leonardo nasceu na aldeia. Givenchy, né? 20. Depois me acostumei, Manhattan, Miami, depois me acostumei com essas coisas. Bem, tudo isso é para dizer que a cultura em geral é muito complicada, porque ela vai inclusive tentar explicar a vocês como funciona essa percepção de que a língua seja viva, como ela é. Língua é um fenômeno vivo. Essa é a beleza da língua, e essa é a morte do tradutor. Se vocês notarem que língua funciona como um exercício físico, basta parar de fazer 2 meses que vocês começam a perder a prática. Basta aí. Língua é viva. Vejam o tempo. Quem lembra da palavra bocumoco? Junção na década de 70 de uma propaganda de Guaraná entre as palavras bocó e mocorongo, significando ambas idiota. Surgiu a gíria, surgiu o slang bocumoco. E se usou muito na década de 70, quando a Augusta era carpetada. Depois ficou cafona, brega. Kitsch é um termo sofisticado do alemão. E hoje, esta palavra extraordinária, que contém todo o universo nela, que só tem um equivalente semântico, que é o só. A palavra que é o Aleph, o conto do Borges, que contém todo o universo, nem. Você vai? Nem. Você gostou? Nem. Né? Isso é bonito? Nem. O que significa nem, ó brasileiros que estão no auditório? Não tenho a menor ideia, mas é algo como, em geral, negativo. Nem. Junto com só, são a nossa novilíngua. São esse novo 1984. Aprendi agora no supermercado, há menos de um mês, uma nova gestação linguística. Perguntei à moça do caixa, diante de várias questões que eu propunha a ela, perguntei didaticamente, você entendeu? Ela me respondeu, entendeu. Está surgindo um tempo verbal único, um modo que não tem mais pessoa ou tempo verbal, que se conjuga, creio, eu entendeu, tu entendeu, ele entendeu, creio. A língua está se transformando, gente. Vocês estão rindo, lembrem. No século XVIII nós dizíamos, aqui na colônia, vossa mercê. No século XIX surgiu você. Hoje, graças à internet que está tornando tudo semita, ou seja, sem vogais, surgiu VC. Em breve, apenas foi nem. A língua está em transformação. A língua se transforma e o tradutor é um comunicador também dentro do código da própria língua. Por isso que é difícil fazer isso. É um espaço que diriam os antropólogos de alteridade, significando que é um espaço em que seres distintos, com culturas distintas, alteram em latim o outro, entram em contato. Esta língua é um desafio que o especialista François Hartog chama pela palavra grega toma, a maravilha,
que às vezes eu tenho palavras e conceitos que não têm tradução. Quando ele analisa como Heródoto descreve outros povos, ele dá várias pistas que não vem ao caso desenvolver, mas ele fala em palavras que são toma, algo que não tem no outro, é a maravilha, é uma categoria também. Bem, a língua se transforma no tempo, no espaço e nas classes sociais. Mais da metade das palavras da língua inglesa provém do latim. Mas o usuário normal da língua das ruas quase não usa palavras de origem latina. Quando a rainha Elizabeth II morrer, o que vai acontecer um dia, é possível, há essa hipótese. Esse tipo de inglês baseado no latim desaparecerá com ela. Por quê? Essa capacidade que o inglês teve e que eu sempre disse aos meus alunos de tradução, quando Sir Walter Scott escreveu o primeiro romance histórico da história, Ivanhoe, ele disse que estranha língua é essa, em que o animal morre pig e chega à mesa como pork. Porque quem mata é um camponês anglo-saxão, quem come é um nobre normando. Logo, essa diglosia, essa convivência entre palavras latinas e germânicas ou anglo-saxãs, existe também na língua portuguesa entre a língua falada e a língua escrita, levando o nosso grande Mário de Andrade a dizer que nós somos tão ricos, tão opulentos, que temos duas línguas, uma para falar e outra para escrever. O tempo muda, o seu olhar tem que mudar, e esse olhar muda as coisas quase que instantaneamente, e a habilidade do tradutor, depois de dominada a parte técnica, chama-se sensibilidade. Traduzir é muito técnico no conhecimento e muito arte na execução. É técnica, mas é arte. Envolve intuição, envolve conhecimento. Tradutor que só tem conhecimento vira programa de tradução. Tradutor que só tem sensibilidade enrola. É preciso a técnica também. E por fim, já que me pediram que tratasse de um outro desafio comum a todas as profissões, mas em particular na de vocês, a questão ética. Aqui simbolizada por aquela figura que vimos em tantos desenhos animados, um demôniozinho e um anjinho dizendo o que fazer, simbolizando que temos escolha, livre-arbítrio, simbolizando que existe uma grande ética, que são as normas de conduta em geral, e uma pequena ética que nós damos o bonito nome de etiqueta. Etiqueta não é um debate sobre o uso correto de garfo e faca. Etiqueta são as regras de convívio com os outros. Essa é a pequena ética, é onde eu começo a ética, o espaço alheio, multiplicando as 4 expressões básicas da sociabilidade humana. Por favor, com licença, me desculpe, vou usar a próclise, me desculpe e muito obrigado. Com essas 4 expressões eu contenho todas as fórmulas em que eu reconheço o espaço do outro, não posso passar por cima dele, que ninguém tem obrigação nenhuma comigo, que tudo que me derem é um favor e que eu não sou o único nesse universo e posso errar. Por favor, me desculpe, com licença e muito obrigado. Quem domina todas as regras de garfo, facas e copos, mas maltrata o garçom, entendeu a parte idiota da etiqueta e não entendeu a parte central. A parte central da etiqueta, gente, é a capacidade de olhar para as pessoas como iguais e todas dignas de serem bem tratadas. Como eu já disse diversas vezes em cafés filosóficos gravados, respeitar a pessoa superior a mim não é etiqueta, é bom senso. Respeitar ao ministro do Supremo Tribunal, respeitar ao homem de 2 metros, 120 quilos de músculos, não é etiqueta, é Newton, massa maior, massa menor. Respeito existe a partir do convívio com a faxineira terceirizada do prédio.
Aqui se começa a falar de etiqueta, o convívio. Essa etiqueta tem que ser recuperada no ônibus, no metrô, na escola, na empresa. Mas vamos falar da grande ética, aquela que Aristóteles chamou pelo nome do filho, Ética Nicômaco. O único livro que tem o nome de alguém da família dele, que é também o nome do pai de Aristóteles. Lá ele diz que a virtude ética é adquirida pelo hábito, ou seja, ninguém nasce ético. Nenhum bebê é ético. Nenhum bebê na história jamais pensou, não chorarei essa noite, porque minha mãe está cansada, seria inadequado. Nenhum bebê jamais pensou, não molharei essa roupa, porque meu pai se esforçou muito para comprá-la. Os bebês fazem o que querem, na hora que querem, são máquinas de excretar e de ingerir. Cabe aos pais, diz Aristóteles, cabe aos professores fazê-los adquirir a ética, que é a noção de que existe alguém além de mim. Alguns conseguem aprender. Ética é a noção de que eu não estou sozinho nesse mundo. Ética implica responsabilidade. Responsabilidade aristotélica é trazer o meu eu na resposta. Parar de culpar aos outros, terceirizar a culpa, excluir-me da história. Nossa tendência, especialmente na cultura brasileira, é a exclusão do eu. Faz 35 anos que eu dou aula, há 35 anos meus alunos se atrasam. Há 35 anos eu pergunto, você está atrasado? Estão. A única resposta lógica aristotélica é sim. Eu nunca ouvi um sim. Sempre é. Você está atrasado? Não, foi o ônibus. Não, foi o celular. Não, minha mãe não me chamou. Só tem uma resposta para essa pergunta, sim. Você engordou? Não há nenhuma relação entre ética e forma física, obviamente. Você engordou? Não, é tireoide. Todos temos tireoide, gente. Todos temos. Não sei quem tirou a tireoide. Ou seja, a responsabilidade é incluir-me na resposta. A responsabilidade é entender eticamente que eu sou um ser histórico, logo as coisas se transformam, podem ser mudadas. Tudo pode ser mudado. As pessoas são sempre assim? Não. Cinto de segurança não existia no nosso vocabulário há 20 anos. Em Brasília, cidade que eu fui quarta e voltarei amanhã, é a única cidade do Brasil onde se respeita a faixa de segurança. Porque foi mudado, mediante coerção. Foi mudado. As coisas se transformam. Eu sou um ser histórico e ética é o diálogo entre a possibilidade do bem individual e o bem comum, porque a ética nunca pode ser bom apenas para o outro ou apenas para mim. A ética é a concessão que eu faço para viver em grupo. Vivendo em grupo eu perco a possibilidade de fazer tudo o que eu quero e ganho a possibilidade de vários benefícios do grupo. A ética é o diálogo entre o meu comportamento e o grande comportamento. No Brasil nós temos crescentemente apontado o dedo, com toda razão, para a podridão da política. Com toda razão dizemos, fora canalhas. Com toda razão. E a cada dia descobrimos que esse grupo é maior. Mas temos uma dificuldade enorme para nos incluir nessa questão. Temos uma dificuldade enorme para pensar que não existe essa frase, eu tenho insistido em artigos de jornal e em gravações. Não existe país com governo ético e população corrupta. E não existe país com governo corrupto e população ética. Em todos os países do mundo, notáveis pela corrupção, como Coreia do Norte, país considerado um dos mais corruptos do mundo, ou notáveis pela transparência, como Dinamarca, em todos há uma junção ética entre povo e governo. Então, responsabilidade aristotélica é pensar que mudar os políticos é relativamente fácil, ainda que traumático. Dizia o grande Essa de Queiroz, que políticos e fraldas devem ser trocados com frequência e pelo mesmo motivo.
A ética não é apenas cobrar dos políticos o que deve ser cobrado, mas a ética envolve a faixa exclusiva de ônibus, o acostamento, o atestado médico falso. Eu dou aula de ética na faculdade, passo uma lista e um aluno assina pelo outro, na aula de ética. Aprendendo sistemas éticos. Atestados médicos que eu recebo há décadas. E são essas pessoas que não vêm à aula, pedem para colocar seu nome porque estão numa passeata na Paulista para acabar com a corrupção desse país. Bem, é um suicídio nesse caso. Nós precisamos pensar nessas questões de parar utilizando uma ilustração de Gustave Doré para o Paraíso Perdido do poeta Milton, que é a tradição de que o mal está no outro, que o mal está sempre fora de mim, que o não ético é o outro, que o atrasado é o outro. Eu tenho que me incluir. Só existe ética quando eu me incluo na solução do problema. Ética não quer dizer que eu seja perfeito, mas de novo que eu sou perfectível. Se ética fosse o tratado da perfeição, ela seria uma ciência inútil. Ética não é dizer que eu, Leandro, não erro. Ética quer dizer que quando eu, Leandro, erro, eu me arrependo do erro, eu volto atrás, peço desculpas e tento repará-lo. Acabei de levar uma multa de trânsito, algo que não ocorria há muitos anos. A multa foi absolutamente justa. Absolutamente justa. Paguei a multa, assumi os pontos. Tento não cometer aquele erro. E gostaria de que os próximos 5 anos, de novo, pelo menos, eu não tivesse nenhuma multa. Eu sou ético porque eu erro. O que é uma pessoa não ética? Levei a multa, vou passar para aquela tia idosa que ainda tem carteira de motorista. Depois vou tentar recorrer dizendo que eu não estava ali. E assim por diante. A pessoa ética é aquela que erra e reconhece que foi um erro. A pessoa não ética é aquela que erra e fica feliz naquele erro. Essa é a diferença. Desafio de um mundo líquido, usando a expressão do professor Zygmunt Bauman, é a ética como base de um diálogo. A ética é a única base possível para eu me comunicar com as pessoas. A ética é a única coisa que garante futuro para as pessoas. Gente muito mais importante do que nós, gente com muito mais dinheiro, poder e influência, gente que mandou nesse país e conseguiu corromper países vizinhos, hoje desfrutam da hospitalidade curitibana. Pensem, senhores, pensem, senhoras. Se homens multibilionários que pagaram advogados a peso de ouro não conseguiram escapar da cadeia, o meu conselho: nós não temos renda para sermos não éticos. Nós não temos dinheiro para infringir a lei, porque gente que tinha muito não escapou. Nós temos uma chance de pensar o nosso futuro, porque graças a uma série de fatores, pela primeira vez, estamos colocando o dedo na figura e na ferida da ética. É a primeira vez na história do Brasil. É a primeira vez na história desse país que há um homem branco milionário preso. Cadeia na história desse país não foi feita para brancos milionários. Eu brinquei com uma moça do supermercado, ela me deu dinheiro a mais, eu devolvi R$2, ela me disse: o senhor é honesto? Eu disse: minha filha, eu sou da elite branca brasileira, a gente nunca rouba pouco. A gente nunca rouba pouco. Quando a gente rouba, é legal. A gente afunda um país. No dia a dia a gente é super honesto, cordato, simpático. Bem, a ética é o futuro. Gandhi, homem que eu admiro imensamente, disse que eu não posso mudar o mundo, obviamente, mas eu posso ser a transformação que eu quero ver no mundo. Esse é um grande conselho ético. Não posso fazer o mundo ficar ecológico, mas eu posso reciclar lixo na minha casa. Não posso impedir a agressividade das ruas contra as mulheres, mas eu posso não ser cafajeste.
Eu não posso salvar o trânsito de São Paulo, mas eu posso não ser um motorista assassino. Eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Já é bastante, já é muito, se eu conseguir isso. Trabalho é o grande campo para eu exercer a ética. Se eu não exercesse o trabalho que eu faço, escrevendo, dando aula, fazendo palestras, se vocês não exercessem a nobre função de traduzir e interpretar, todo o conhecimento que nós temos estaria inutilizado, porque ficaríamos em casa, voltados para o nosso universo fechado. O trabalho é o desafio de ir ao mundo, enfrentar dificuldades, enfrentar problemas, crescer, transformar grãos de areia em pérolas, tolerar, produzir, voltar para casa cansado, porque a diferença de emprego, algo que me dá dinheiro, e trabalho, algo que dirige a minha vida, é muito grande. Todos aqui já tiveram um emprego na vida. Todo mundo já teve algum emprego, algo que eu fiz para conseguir algum dinheiro para sobreviver. Emprego não é ruim, mas deve ser no início da carreira. Agora nós temos que ter trabalho, um projeto de vida. Claro, é o que eu faço. Não é um castigo. Não é algo errado. É claro que eu não gosto daquelas pessoas que segunda pela manhã dão um bom dia entusiasmados na empresa. Acho um exagero. E aqui lanço uma campanha nacional que eu vou repetir em todas as cidades do país, gente. Basta de bom dia no WhatsApp, gente. Basta de bom dia. Né? Pelo amor de Deus. Se alguém der bom dia, ignorem. Se der bom dia com imagem de flores, bloqueiem. Basta de bom dia, gente. Basta de bom dia. Tem que acabar com hábitos terríveis. Ética torna a vida mais fácil. Ética torna a vida possível. Ética torna a vida viável. Ética é tudo isso. A não ética é sempre o caminho mais difícil. O aluno leva mais tempo fazendo a cola do que lendo o texto. Como eu disse a um amigo bem mais velho que eu, que infelizmente revelou-me trair a esposa, eu disse, não é muito esforço para tão pouco. Não é muito esforço para um retorno tão pequeno. Porque a ética é sempre o caminho tranquilo, quando o guarda lhe para, você desce feliz. Você tem os documentos em dia. Não precisa baixar um aplicativo para ver se há uma blitz. Basta ter os documentos. É mais fácil renovar a carteira de motorista do que ficar procurando blitz. Ética torna a vida mais fácil. Ética é a base para eu fazer qualquer coisa. Se eu tivesse que imaginar a metáfora essencial para a função que as senhoras e os senhores exercem, é a bela função de estabelecer pontes. Num mundo em que tantos idiotas querem construir muros, o tradutor constrói pontes, constrói contato. Quando o fundador do movimento de intercâmbio de estudantes, a AFS, fundou, a sua ideia é que não haveria mais guerras se os jovens do mundo inteiro pudessem morar em outros países. E que se eu conhecesse a cultura de outro país, eu entenderia que ali estão seres humanos, e não estados, e não estereótipos, mas outros seres humanos. Se eu morasse nos outros países, se eu conseguisse traduzir culturas, é a grande aposta de paz do programa AFS. Ou seja, vamos fazer as pessoas se conhecerem, porque aí meu inimigo se torna um conhecido. Quase todo preconceito nasce do medo e da ignorância. Daquilo que eu não conheço, eu tenho medo. A ignorância é a mãe do preconceito. Os grandes preconceitos do mundo, especialmente entre nós brasileiros, os 4 maiores entre os brasileiros, o racismo, a misoginia, a demofobia e a homofobia, são frutos do medo. São frutos da ignorância, são frutos da dificuldade de aceitar a diversidade do mundo.
Traduzir é construir pontes, por isso cabe a um tradutor além da tarefa profissional. Quando eu traduzo um livro, eu faço uma nação inteira ter acesso a uma reflexão. Quando eu traduzo uma palestra, um vídeo, quando eu faço legendas, quando eu traduzo qualquer coisa, eu faço as pessoas terem acesso à diferença. Eu diminuo o medo das pessoas. Traduzir é um exercício de paz permanente. Traduzir é uma construção de pontes. Enquanto as pessoas se comunicam, elas diminuem o medo. O mundo globalizado, um mundo de uma aldeia global, onde sabemos das coisas quase que instantaneamente, é um mundo que precisa de um esforço ético titânico. Porque eu tenho que traduzir culturas e valores, evitar julgamentos, estabelecer essas pontes, tornando minha tarefa, em primeiro lugar, técnica, óbvio, em segundo lugar, cultural, como eu destaquei ao longo de toda a fala, em terceiro lugar, uma tarefa ética de aproximar pessoas, fazer que elas entendam que atrás dos estereótipos nacionais, atrás das construções estereotipadas, existem seres humanos. Que surpresa! Todas as vezes na minha vida que eu descobri após uma viagem que o Irã era habitado por pessoas muito interessantes, mas que a imprensa não tratava. Que atrás dos povos que eu olhava com desconfiança, graças a uma série de fatores, havia gente como eu, com sonhos, com desejos e todas as riquezas de cada cultura. Que eu cresço quando eu me abro para o outro, quando eu sou capaz de sair da minha cultura e olhar para o mundo, e posso até usar a frase do Gandhi, do grande Gandhi: eu quero a minha casa indiana, mas com as janelas abertas para os ventos do mundo inteiro. Eu quero a minha casa brasileira porque eu sou brasileiro, mas que a luz que entra, o vento que entra, seja americano, argentino, alemão, chinês, africano. Eu quero a minha casa aberta para o mundo, ainda que a minha identidade seja de brasileiro e até o fim dos tempos, porque meu hardware foi feito assim. Eu vou ver com alegria o arroz, o feijão e o ovo frito, que após experimentar as comidas do planeta inteiro nos restaurantes mais estrelados, eu elegi como a comida que eu mais gosto: arroz, feijão, feito em panela de ferro e um ovo frito, com gema mole em cima. Isso é a melhor comida do mundo? Não. Isso é a melhor comida do Leandro. Não é do mundo. Não é do mundo essa comida. Mas eu entendo que eu tenha uma identidade cultural, mas eu tenho que entender perfeitamente uma pessoa que vai tomar sopa de algas ou peixe cru pela manhã, porque é uma outra civilização. Uma pessoa que vai ter fome de outra coisa, que vai ter outras expressões. E se eu diminuo esse medo nesse mundo globalizado, eu aumento as pontes. Pontes são muito necessárias, porque pessoas que moram em ilhas são pessoas apavoradas com os outros. Metaforicamente, quem se isola tem medo, quem tem medo tem preconceito. Quem tem preconceito exerce violência contra os outros. Traduzir é aproximar o mundo, e para isso a obrigação ética fundamental. A obrigação de não ser, como num conto que eu li o ano passado, o tradutor cleptomaníaco. Não ser a pessoa que vai roubar na tradução. É um conto muito bom que eu recomendo a vocês, o tradutor cleptomaníaco. Não vou roubar na tradução, ou seria o mais honesto possível, aprendendo, criando. Isto faz uma diferença enorme. Quem duvida desses princípios, quem acha que vale a nossa famosa lei do jeitinho brasileiro, quem duvida da ética, quem pensa na possibilidade de ir adiante sem ética, tem uma chance enorme nessa fase de descobrir os encantos da capital do Paraná. Uma chance muito grande. Ética é um caminho tranquilo, porque ética é o caminho que põe as pessoas em contato, tranquilas, tendo contato com as culturas. Acredito muito em tradução,
acredito muito em ética, acredito muito que quanto mais eu tenho um governo empenhado em roubar, mais eu tenho obrigação, como brasileiro, de mostrar que eu sou o país e não esse grupo. Eu sou o país que acorda cedo, que trabalha, que paga impostos, que vai atrás de coisas, que está aqui à noite e vocês, numa noite de quinta, aprendendo, discutindo e pensando. Este é o país que não vai sair amanhã nos jornais. Este é o país que não é manchete, mas esse é o Brasil real que está à minha frente. Tenho um privilégio enorme nesse momento da minha vida para encerrar. Percorro o país inteiro toda semana. Amanhã Brasília de novo, sábado em Teresina, no Piauí, domingo no Rio. É um privilégio. E em todo o país, gente, saibam, entendam e aceitem. Em todo o país, brasileiros de todos os tipos físicos e culturais estão dizendo a mesma coisa. Basta de sermos comandados por canalhas, basta de sermos roubados, basta de trabalhar para imbecis parasitas absorverem esse trabalho. Está sendo dito no país todo. 206 milhões de brasileiros não podem ser vencidos por um grupo de ladrões. 206 milhões de brasileiros não podem estar errados. Esta é uma campanha importante e começa no trabalho de vocês, no meu trabalho, ético, consciente, fazendo o melhor possível. Ou como eu disse a um colega da Unicamp, é meu direito fazer greve, é um direito constitucional. Porém, se eu quero prejudicar mesmo o governo, a coisa que eu mais devo fazer é dar uma boa aula, a melhor possível. Uma boa aula derruba muito mais governos do que greve, ainda que a greve seja um direito constitucional. Ética é o caminho, esse país tem jeito, a crise vai passar e o mundo vai precisar cada vez mais de gente fazendo tradução e interpretação. Muito obrigado pela atenção.